Bom dia, bem-vindas, bem-vindos a mais uma live sobre inteligência emocional. Hoje a gente vai falar sobre crenças limitantes, como a gente conversou ontem, né? Até algumas pessoas colocaram exemplos de crenças e nessa caminhada a gente está trazendo muito conteúdo, um conteúdo incrível. Então comentem aqui como tem sido para vocês. Coloquem qual crença hoje que mais te limita, que você percebe que mais te trava, que parece que a gente está com o freio de mão puxado, né? Tem algum processo de crenças que a gente fica com aquele freio de mão puxado e não consegue seguir para o próximo passo. Então, bem-vinda, Isis. Mais um dia. Obrigada. Mais um dia aqui para a gente poder trabalhar, fazer essas transformações que ajudam vocês que estão nos acompanhando e a nós mesmos, que também, quando a gente fala, a gente escuta aqui, né? Então, não tem como a gente fugir disso aqui. E, na verdade, é muito libertador quando a gente tem consciência de todo esse processo, de como funciona, do que a gente pode fazer, do que é uma ilusão, do que a gente gostaria que fosse, mas não tem como chegar naquilo num passe de mágica, né? Seria muito bom se fosse assim, mas existe uma construção de como a gente pode pegar essas crenças, coisas que a gente acredita e que atuam como esse bloqueio. Ontem, quando a gente estava fazendo a live, alguém comentou aqui com a gente para a gente falar sobre a crença da escassez, acreditar em coisas que nos levam para o menos, para a escassez. E a gente faz isso dos jeitos mais malucos e que passam batido, que a gente nem percebe, mas nós estamos atuando o tempo inteiro com pensamentos onde parece que sempre vai faltar, que não vai ter, que a gente precisa estar sempre preparado porque vai faltar dinheiro, comida, tempo, viagem, diversão, seja lá o que for, é escasso, é uma coisa lá dentro sempre escassa, sempre pequena, sempre apertada. E isso é um padrão de grupos de pensamentos que a gente tem lá dentro da gente que travam a abundância, que travam o fluir da vida, o fluir das possibilidades, a abundância aqui em todos os sentidos, não só financeira, também financeira, principalmente porque é onde a gente sente ali, dói, né? A hora que falta. Então, se a gente tem um padrão de pensamentos dessa forma, o que a gente vai produzir? Mais escassez. Então, a gente vai trazer alguns exemplos aqui para vocês de como que a gente faz isso, a gente nem percebe. Primeiro, para identificar o que seria um padrão, uma crença de escassez, para depois a gente ajudar vocês na transformação disso. E antes de tudo, eu queria agradecer a todo mundo que está aqui e queria convidar vocês para vocês apertarem ali no coraçãozinho, porque quando aquele coraçãozinho está subindo, o Instagram mostra que a gente está ao vivo para mais pessoas, porque senão ele não mostra. É engraçado isso, né? Não é, porque segue a gente aparece lá, não. Então coloque ali no coraçãozinho, porque a gente está trazendo bastante transformação aqui todos esses dias, né? E aí o que eu queria trazer para vocês para a gente começar, de onde que se forma as crenças, né? É um conjunto de informações daquilo que eu acredito. Então, um exemplo que eu adoro dar é da mandioca. É uma raiz. Aqui, para mim, ela se chama mandioca. No nosso país, em mais 2 lugares, no sul e no nordeste, ela se chama aipim e macaxeira. Então, o que isso tem a ver com crença? É a crença de que aquele é o nome daquilo. Então, a nossa mente, ela precisa de nomear as coisas. E elas são nomeadas a partir da nossa cultura, da onde a gente vive, dos nossos pais, da nossa família, da onde a gente estudou. Tudo aquilo que foi dando nome para nós, isso é assim, isso é assado, né? Não põe na mão no dinheiro porque dinheiro é sujo. Dinheiro não dá em árvore, dinheiro não traz felicidade. Aí tem aquelas crenças, todo homem trai, ou toda mulher na minha família, que aí são as crenças biológicas, né? Todas as mulheres na minha família são traídas ou ficam viúvas. Então são aquelas crenças que passam de pai para filho. E aquilo acontece, porque o que eu creio é aquilo que lembra eletromagnetismo, é aquilo que eu sinto, é aquilo que eu emano, é aquilo que eu atraio. Então, de tanto acreditar, aquilo acontece, né? E aí, gente, dentro desse problema de crenças, a gente precisa voltar para esse retorno e entender quem a gente é, porque no fundo a gente vive algo com que falaram para a gente que era a vida, que era
a forma de viver, que era a forma de se relacionar, que era a forma de trabalhar, que era a forma de lidar com dinheiro. E dentro disso a gente tem um paradigma. Então é como se fosse um emaranhado de crenças. Então é um emaranhado de crenças aglutinadas, grudadas, que às vezes a gente encontra uma e a gente não consegue mudar aquela situação, aquele padrão, aquele problema na nossa vida, justamente porque ela está emaranhada com mais outras crenças. A gente precisa desbloquear aquele paradigma inteiro. É como se fosse uma faixa com várias traumas e crenças. E como a gente falou, eu trouxe muito aqui, que tudo isso ele é subatômico, é físico, é tangível, né? Não ao nosso olho nu, mas se a gente pega alguns equipamentos científicos, dá para se ver essa vibração dessa informação, porque toda informação ela gera algo na não localidade. E o que isso tem a ver? Tem lá o trauma, ou a crença que te limita, que foi falado que dinheiro não dá em árvore, ou que dinheiro não traz felicidade, já que a gente estava falando de escassez. A gente já começa a partir do princípio da forma com que a gente se relaciona com o tempo. Por quê? A gente vive em um calendário artificial e num relógio mecânico. Como assim? Nosso calendário, ele vem de calenda, era o livro de registro para recolhimento de tributos do antigo Império Romano. Então, a gente já começa a viver no tempo é dinheiro. Quando a gente está vivendo no tempo é dinheiro, e quando a gente acha que o tempo ele está dentro do relógio, não que o relógio é um contador do tempo, o que a gente começa a perceber? Acordou, olhou o relógio, já está perdendo tempo. E isso é um sentimento, uma emoção de escassez. Então, uma escassez de tempo, uma escassez de recursos. E quando a gente pega e olha como exemplo os índios, né? Os índios estocam comida e eles vivem algo escasso, ou eles são abundantes, muito mais do que nós, né? Então, a escassez, ela é a ponta do iceberg que nos leva para a gente perceber que, no fundo, a gente é escasso da nossa verdadeira essência. Esse é o ponto, porque a abundância, ela é ser o que a gente nasceu para ser, a nossa verdadeira essência, a fonte criadora em nós. Isso é lindo demais. Quer complementar aí, Isis? Já veio a Kátia, ela colocou, minha crença é que não sou amada, então crença de desamor. Vou comentar, só aproveitar essa da crença do dinheiro, né, da parte financeira, e você trouxe exemplo dos índios, eles seguem o fluxo da natureza, que é abundante, né? Então, vai ter comida, se não tiver aquele tipo de comida hoje, terá outro, e isso vai nutrir e vai ser o suficiente, não falta, né? Não passam fome. E é assim que funciona na abundância, no fluxo da abundância, como aquele exemplo que a Sabrina me trouxe uma vez, que eu adoro ele, que é, se a gente olhar para uma laranjeira, a hora que ela floresceu e vai dar o fruto da laranja, ela não vai colocar, ela não vai, por exemplo, se ela está no quintal de uma família que tem 5 pessoas, ela não vai dar 5 laranjas, uma para cada um. Ela, na abundância da natureza divina, da essência que ela tem, da natureza dela, ela vai dar laranja para todo mundo, vai sobrar, vai cair, vai apodrecer. Ela não está preocupada se isso vai ser suficiente, né? É pouco, ou vai sobrar para ali. Ela nem está fazendo isso para essas pessoas, ela está ali no fluxo da natureza abundante dela, e ela simplesmente vai dar frutos e vai cair, vai ficar ali. Quem quiser pegar, que pegue, quem não pegar, tá tudo certo, porque tem sementes dela ali por todos os lados e ela tá na abundância dela. Então, é sobre isso quando a Sabrina traz esse ponto da nossa essência. Nós somos escassos da nossa essência. A gente não tem noção, reconhecimento, é um viés cognitivo. A gente não percebe lá dentro da gente qual é essa potência que nós temos, que nós fomos criados como seres humanos, habitando esse corpo humano, né, como seres divinos. Então, a gente não percebe isso. E porque não percebemos, a gente limita e começa esse monte desse grupo de crenças que vão minguando a vida. Acontece a mesma coisa, como a Kátia colocou aqui, com a crença do amor, de sermos amados. Então, quando em algum momento
do nosso crescimento, registramos que nos faltou, não foi dado o amor que a gente esperava, e aí isso pode acontecer por várias razões, porque cada um expressa esse amor de uma forma, e se a minha forma de amar é diferente da forma da Sabrina, por exemplo, e aí eu não entendo, não compreendo que na forma dela também existe amor, e aí eu, por não compreender, eu ignoro isso, e é como se não existisse o amor dela. Porque nas linguagens do amor, aquele livro, né, que tem das 5 linguagens do amor, eles explicam melhor isso. Isso é uma das razões que faz com que a gente jogue fora o amor que vem diferente. Então, tem gente que ama fazendo, servindo. Tem pessoas que amam verbalizando, expressam o amor, né, dessa forma. Então, não significa que tocando, exatamente, não significa que porque a minha forma de expressão de amor é falada e da outra pessoa é no toque, que não existe amor, são só expressões diferentes, mas a gente invalida isso. Então, começa a criação desses registros de que não somos amados. Não o suficiente, não do jeito que a gente gostaria, do jeito que a gente entende que é o amor. Talvez para algumas pessoas não ouvir as palavras eu te amo, pode ter uma interpretação de que não, então a pessoa não me ama. E não é verdade, porque existe uma outra expressão de amor ali do outro lado, mas você não está compreendendo. Então, a busca não é assim, eu preciso entender como que o outro me ama. É, em primeiro lugar, confiar que esse amor, ele está aí. A confiança na vida, nas pessoas, no fluxo do amor, é algo que a gente já nasce com isso. Até que aconteça algo para a gente duvidar, né? Mas enquanto isso não aconteceu, já flui na abundância também. O amor, a confiança, que tudo tá certo, que todo mundo nasceu na família certa, no lugar certo, com os pais certos, que a gente cresce no lugar que a gente precisa crescer, tá tudo encaixadinho. Essas coisas não acontecem aleatórias, gente. Não existe coisas aleatórias no nosso mundo. Se existe é porque a gente está criando uma desconexão com o todo. Quando estamos conectados com o todo, nada é aleatório. Nenhum encontro, nenhuma pessoa que está aqui assistindo a gente caiu aqui aleatoriamente. Isso aqui tudo faz parte de uma grande organização divina que faz esse movimento acontecer. E o amor, ele está dentro desse fluxo, dessa forma de abundância também. Então, estou trazendo esses pontos aqui porque para a gente poder construir uma outra crença, a gente precisa conhecer mais sobre como a vida é feita. A Sabrina trouxe aqui essa questão de como a gente lida com o tempo, com como as coisas fluem dentro do tempo. E existe, por exemplo, a lei do tempo. Quem estuda a lei do tempo? Quem sabe sobre isso? São conhecimentos antigos, que vem de lá de trás, lá dos povos maias, que já existe, mas a gente deixou essas coisas esquecidas. E a gente vai construindo crenças em cima do que a gente está vivendo, do que a gente vê, achando que isso é a única forma de viver, achando que é assim mesmo. Ou identificando, como vocês colocaram aqui, realmente, eu sei que eu me sinto né, da crença do desamor, não sinto que eu sou amada. Tá bom, você identificou, mas agora o próximo passo é ter consciência de que existe uma vasta possibilidade de formas de viver e que não precisa ser assim, né? A gente não precisa ficar dentro dessa caixinha. Então, eu estou abrindo aqui essa reflexão, porque para construir uma nova crença, mudar isso e confiar nesse fluxo do amor, agora você vai precisar transformar isso lá dentro de você, Kátia, né? Vai precisar testar. Será que isso aí que a Isa está falando, a Sabrina está falando, é verdade? Deixa eu testar aqui na minha vida, porque a hora que você faz isso, você começa a desconstruir, né, essa crença do desamor, construir uma nova, a gente vai substituindo elas. E olha que legal, né? Não sei se vocês estão escutando o avião, todo dia ele passa no mesmo horário, a gente pode perceber aqui nas lives. O que acontece? Lá, quando a gente nasce, a gente não está extremamente pronto, né? Pronta. Então, a partir do nosso nascimento, começa o processo de mielinização do nosso sistema nervoso. E o que isso tem a ver com crença e com desamor? O que acontece que faz parte dessa experiência humana, a gente experimentar essa mielinização até os 5 anos, onde a gente vai passar por todos esses aprendizados.
Então, seja desamor, desamparo, todos nós, em algum nível, temos essa crença. Porque nós nascemos como um animal, um mamífero, que tinha que estar ali no peitinho da mamãe, ficar ali, a mamãe entregar tudo e a gente sair na hora que a gente estivesse pronto. Só que nós não fazemos dessa forma, faz parte da nossa evolução. Então, a gente precisa entender que o que a gente vive aqui na Terra, ele é a dualidade. Então, a gente vive o positivo e o negativo, dia e noite, né? Sombra e luz. Então, a gente vive esse movimento para que a gente aprenda justamente com isso, com essa situação de entender que esse paradigma é criado, que a gente já vai se sentir desamado, porque no fundo a gente precisa ter um endereço no nosso Waze interno, que é buscar o amor. Porque no fundo, qual que é o nosso retorno para a fonte? Qual que é o nosso retorno para a casa do Pai, né? Independente de religião. Primeiro a gente volta para a nossa casa interior, entender quem a gente é, como a gente funciona, para depois a gente retornar para o todo. E o todo é amor. O todo é felicidade. O todo é a abundância. Então, todo esse sistema que a gente vai sendo formatado, tanto no nosso corpo biológico, quanto no nosso sistema de crenças, nossos viés cognitivos, a nossa mente, isso tudo vai sendo condicionado para que a gente encontre a saída, né? Quem já assistiu aqui Show de Truman, né? Então, a gente já encontre a saída. Isso faz parte desse grande mecanismo. Só que tem as questões, essas questões são biológicas, certo? Só que tem as questões que são as crenças, que aí vem de todo um paradigma coletivo, que aí a Isis trouxe muito a questão do tempo. O que que isso faz? O nosso cérebro, ele é o nosso aparelho receptor das informações. A mente não está aqui, né? A gente não consegue palpar a mente. A mente é o todo, é essa natureza, é esse sistema de crença, todo esse movimento que vai trazendo as informações para o nosso cérebro, para que o nosso cérebro envie tudo isso para o nosso corpo, que vai gerar os nossos hormônios, vai gerar nossa vontade ou não, que vai dependendo de tudo aquilo que a gente está colocando de informação, por isso que a gente está falando aqui, que são informações que estão desde que a gente nasceu, são informações que a gente estudou, são informações que estão nos meios de comunicação, todos esses tipos de informações formam esse apanhado de coisas que o nosso cérebro captura e faz com que o nosso corpo se manifeste aqui. E o tempo, dessa forma com que eu trouxe, ele foi condicionado a engaiolar a nossa mente. Por quê? Se a gente está vivendo no tempo e dinheiro, na escassez, se eu não fizer isso, eu vou passar fome, ou vai faltar, ou a sobrevivência, isso tudo é arraigado em todos nós, na sociedade. É fácil desconstruir? Não é fácil, mas é possível desde que a gente queira e a gente dê o primeiro passo. Por isso que eu falo lá desde a primeira live, que a gente não pode subestimar o poder de dar o primeiro passo. E o pior de tudo são essas crenças que a gente nem sabe, a gente ainda não descobriu, a gente não deu nome, e elas estão colocando freio de mão na nossa vida. Então, tem qual parte hoje da sua vida que não está andando? Coloquem aqui, né? Então, a gente tem vários papéis que a gente exerce na nossa vida. Então, a gente trabalho, profissão, né? Que a gente pode ver profissão. A gente pode ver financeiro, que é uma coisa diferente da outra. Eu trabalho com aquilo que eu amo? Ou não, é uma porcaria. Só que eu tenho dinheiro disso. Então, já começa uma situação aqui. Relacionamento. Então, tá, eu estou em um relacionamento ou não estou? Tá, se eu estou, como está o meu relacionamento hoje? Ou, se eu não estou, como eu me sinto sozinha? Porque eu tenho um relacionamento comigo. Um outro ponto. Como que está a minha espiritualidade? O que é a espiritualidade para você, independente do que quer que seja? Como está a sua conexão com a sua essência, etc. E o último ponto, como que está o ato de servir ao todo? O que você tem entregue para o mundo? Que só você sabe, um talento que só você tem, possibilidades que só você tem. Como que você entrega isso para o mundo hoje? A gente já começa a perceber aqui, só nesse exercício, e a gente vai para o próximo passo, para a gente tentar descobrir o que essas crenças, ou quais crenças estão ali arraigadas que você não consegue
andar, caminhar e fica com o freio de mão puxado. E a Carla trouxe aqui pra gente, a minha vida amorosa não anda. Isso é crença? Olha, pode ser resultado de várias crenças, de um grupo de crenças que você anda nutrindo aí, você deixa desgovernada dentro de você e que te leva para esse resultado. Então, aqui teria que abrir mais detalhes para a gente perceber, Carla, qual exatamente é o ponto onde você fica aí batendo a cabeça, né? Você vai até um ponto e volta, vai até um ponto e volta. Isso daqui quando a nossa relação amorosa não anda, ela tem outros aspectos que podem estar envolvidos. Por exemplo, lealdades que a gente tem com nossos ancestrais, repetindo padrões de vida, de situações, de dores, de desamores que eles tiveram, e a gente herda isso junto com a vida, porque toda a parte emocional não trabalhada em um sistema familiar é repassado para os descendentes. Então, é natural que a gente herde essas coisas. E quando a gente não tem consciência como isso tudo está funcionando dentro da gente, liga um piloto automático e a gente sai reproduzindo os padrões que nem são nossos, que a gente nem precisaria reproduzir. Mas, por conta da inconsciência, da falta de percepção de como isso está dentro de você, você sai fazendo parecido. Mesmo que você nem conheça a história e exatamente os detalhes do que aconteceu lá com eles. Se faz parte da herança, isso é uma possibilidade que também impacta a vida amorosa. E sim, tem muitas crenças que vêm dessas questões emocionais não resolvidas, as suas e a deles, da sua família. Então, tudo isso pode atrapalhar, empacar, barrar a fluidez de uma relação saudável, que precisa, sim, de uma dedicação, de muito conhecimento para ser construída, para que a gente não coloque, ontem nós falamos isso, quem não assistiu a live de ontem eu convido aqui para vocês assistirem, nós falamos mais profundamente sobre isso, como às vezes a gente acha uma parceria, né, uma relação amorosa, às vezes até de negócios, substituindo papéis, funções importantes na nossa vida, papel do pai, da mãe, que às vezes falta, que a gente sentiu que faltou na nossa vida, e a gente projeta isso nessa relação com a outra pessoa. Então, eu vou procurar um homem, se eu tive falta do pai, e eu procuro meu pai nesse homem. O contrário também pode ser assim, né? O homem procurando a mãe na mulher. Então, esses movimentos são substitutos genéricos que não funcionam. Também impactam negativamente a vida amorosa, algo que não funciona. E aí a gente fica numa crença de que relação amorosa é assim mesmo, casou não vai dar certo, casou ferrou, né? Tem todos, dentro da questão amor, a gente tem várias que vão bloquear. Homem não presta, mulher é safada, só serve a mulher que eu caso, a mulher que é da rua é vagabunda, sei lá eu, tem um monte de coisas desse tipo. E aí a gente vai se colocando num formato, numa caixinha, em várias limitações, que desconecta com todas as possibilidades de gerar um fluxo abundante, que já é abundante, mas a gente só precisa manifestar ele na vida, né? Então, isso tudo vai cortando, sim, tudo que poderia ser desenvolvido. A Sabrina pôs aqui, quer falar, Sax, ontem você comentou da... Não, só para lembrar mesmo que ontem a gente trouxe esse assunto, eu sugiro que vocês assistam uma live transformadora. A gente falou sobre eletromagnetismo sistêmico, né? Como que a gente magnetiza as relações. Isso a gente deu sobre relacionamento amoroso, mas serve para todas as relações com que a gente vive, né? E é muito importante isso que a Isis trouxe, da gente perceber, primeiro ponto, de onde que a gente faz as coisas, por que a gente faz o que faz. Gente, as perguntas, elas são poderosas. Por que eu repito esse comportamento? A mente, a secretária, como eu tenho falado aqui, quem está acompanhando, a mente, ela vai ficar enlouquecida buscando a resposta. Então, não é por que acontece isso comigo, é como eu mudo esse padrão, como eu saio desse problema, como essa questão é resolvida, como eu resolvo, é perguntas para frente, não para trás, para desvendar o que é como eu ajusto, entende? Então, não é sobre o passado, é sobre o futuro, como eu modifico isso a partir de agora, e a gente começa a identificar um exercício legal que eu vou trazer aqui para vocês, que é muito rápido e fácil, que dá para vocês fazerem todos os dias,
Feche os olhos agora e questione, sem saber, sem dar um endereço, sem pegar algum tema específico. E perceba no seu corpo físico, qual sentimento que está mais evidente em você hoje. Vai vir um sentimento. Quando eu me sinto com angústia, qual sentimento eu tenho? Vai vir um segundo nome. Quando eu me sinto com esse segundo sentimento, como eu me sinto? Vai vir outro nome. O que acontece? Essa é a crença. Só que você percebe que a gente teve que mergulhar, e se for mergulhando, a gente consegue, às vezes, achar mais um nível ou outro. A gente começa entendendo quem colocou, quem conseguiu fazer, vai percebendo aí, tá? 1, 2, 3. E aí a gente chega lá numa raiz. Agora chegou na raiz, tá? E com essa sensação, se alguém puder colocar o exemplo aqui, aí a gente consegue auxiliar e usar de exemplo. Então, com essa raiz daquilo que eu me sinto, vamos colocar o exemplo da crença, carências é uma crença. Carência é a falta, né? A carência, quando a gente emite carência, a carência ela vem junto com a escassez. Por quê? Carência de recurso, carência de informação. Eu estou me sentindo carente, sem aquilo, escasso. Então, ela tem uma função muito parecida. E essa carência é a carência que é condicionada para que todos nós vivamos todos os dias. Como? Quando eu tiver aquela vida da margarina, eu vou ser feliz. Quando eu tiver aquela casa, eu vou ser feliz. Quando eu tiver tal relacionamento, eu vou ser feliz. E aí a gente fica esperando, quando eu tiver tal emprego, quando eu viajar, eu vou ser feliz. E aí a gente fica esperando um futuro que nunca chega. E isso tem a ver com o tempo. E isso tudo é condicionado na nossa mente. Como? Aquele sonho americano, as novelas que a gente assiste, os filmes que a gente assiste, as séries que a gente assiste. Aí a gente fica esperando aquele mundo da Disney, né? Aquela vida feliz da Disney. E ela não existe. A gente precisa desconstruir. O primeiro ponto é desconstruir. Quer dizer que não dá para se ter uma vida abundante, feliz? Dá, mas não é esse formato. Esse formato é o que foi imputado para que a gente continue correndo em direção a esse lugar. Consumindo, consumindo, consumindo e esperando um futuro que nunca vai chegar. Porque a única coisa que a gente tem é esse exato agora, né? Então, quando a gente pega essa crença, se for carência que você olhou lá no final, de onde essa carência vem? É uma carência da falta? Tenho carência afetiva no meu relacionamento matrimonial e não sei como não criar expectativa de minha linguagem de valorização ser atendida. Isa, eu já vou passar para você, só quero contextualizar o seguinte. Não é sobre o relacionamento, a carência. Ela é mais profunda. Ela é desse desamor, esse desamparo que a gente tem lá da nossa infância, de quando a gente nasceu. E aí, se a gente vai para o eletromagnetismo sistêmico, como a gente atraiu e foi atraída pelos nossos relacionamentos, a gente começa a entender que todos somos atores um na vida dos outros para que a gente, no fundo, se cure e encontre o amor, que é a fonte, né? Tudo está a serviço dessa vida. E aí, acho que a Isis pode elaborar aqui melhor. Eu vou aproveitar esse gancho que a Sabrina trouxe, porque quando ela fala de atores, Marcela, o seu parceiro, o seu marido, ele é esse ator na sua vida. Onde você teve uma ruptura da sua desconexão, dessa sabedoria de se sentir amada, acolhida e completa? Provavelmente em alguma passagem da sua infância, talvez muito pequena, isso já tenha começado a acontecer na sua vida. E aí, quando a gente quebra essa conexão com a nossa essência, com o ser único que você é, com toda a potência. Pensa só, nós estamos em quase 8 bilhões de habitantes na Terra. Ninguém tem uma digital igual à tua. Você acha mesmo que você foi feita assim aleatoriamente? Eu, a Sabrina e
todos que estão aqui com a gente, nenhum de nós foi um acaso, um erro, uma coisa sem querer. Todos nós somos uma obra-prima perfeita, divina, perfeitamente imperfeita, porque na nossa perfeição existe a imperfeição, que é o processo evolutivo. Então, quando a gente consegue se perceber como esse ser único, como é que eu nem sei quem e como foi projetado para que eu estivesse aqui agora, habitando esse corpo, para que a Marcela seja a Marcela e passe essa experiência de vida que você tem muita força, tem muito amor. E não é amor assim, ai, fofinha, afetivo, assim, de fazer carinho, de eu te amo, gude-gude, não é isso não. É um amor que gera, que cria. É um amor que está além da nossa capacidade racional, é um amor que ele não é só um sentimento, ele é uma força criativa. Você é feita desse amor. E é esse amor que preenche. E é quando você rompe a sua conexão com esse amor de preenchimento que você vai começar a se sentir desvalorizada, não amada, precisando que alguém de fora venha suprir isso dentro de você. Então, o seu marido entra aí, Marcela, como um grande ator, onde você projetou nele a esperança de que ele pudesse te preencher. E a verdade é que vai passar o tempo e você pode cobrar do jeito que você quiser isso dele, moldá-lo do jeito que você acha que vai ser quando se ele falar isso, fizer aquilo, aí eu vou me sentir amada. Mentira, pode testar, ou se você já não testou isso na sua vida. Bate aquela sensação, aquele buraco dentro da gente, que é um vazio existencial. Porque não estamos conectados na nossa essência, nessa totalidade, nessa potência que é nossa. Então, quando a Sabrina traz isso de atores, e que eles nos convidam a olhar para aquilo que é essencial na nossa vida, isso é essencial. Esse tema que vocês estão trazendo, a Marcela, a Kátia colocou do desamor, a própria escassez, porque tudo isso é escassez. Eu rompi com a abundância divina. Então, eu sou escassa de tudo. E aqui vai sair carência, vai sair falta de dinheiro, vai sair desamor, vai sair tudo. Porque a raiz do grande problema está aí. Então, quando a gente enfrenta esses problemas na vida, o que a gente vai precisar fazer? Um caminho lá para dentro de novo. Como é que agora, conscientemente, eu reconstruo essa conexão? Porque bebezinho é conectado. Ele não está desconectado, só que ele não tem consciência disso. Então, cresce na nossa imperfeição, temos vários problemas com papai, com mamãe, com quem cria. E aí, isso vai criando todos os dilemas da nossa vida, a gente começa a projetar no ator o preenchimento disso, e aí a gente descobre que nada disso funciona. Que a vida Disney não funciona. Então, o que funciona para mim? Agora eu preciso conscientemente, que é o que todos nós estamos fazendo aqui, descobrir isso lá dentro de nós. E é um caminho, é uma jornada. Talvez vão passar aqui a vida descobrindo isso. Mas a garantia é que cada passinho que a gente avança nessa reconexão, a gente já ganha os presentes disso, porque a vida escassa é tão difícil, é tão dolorida, é tão chata, que a hora que você começa a mudar isso dentro de você, já começa a ficar mais gostoso. Você já começa a mudar isso aí. Eu vi que a Marcela e mais pessoas estão Olha que legal, né? Pensa nos relacionamentos que a gente também é condicionado a acreditar que é o lindo, que são os relacionamentos das novelas, dos filmes, das séries, das televisões, né? Dos próprios atores, porque aí a gente vê atores mesmos, né? A gente vê a vida de palco do outro e compara com a nossa vida de bastidor. Então a gente vê aquele comercial da margarina, a gente vê aqueles atores, aquele famoso que a gente segue, postando foto. Só que, gente, ninguém faz selfie no velório. A gente também não faz. Isso quer dizer que é fake ou que a nossa vida é errada? Que a gente vai postar os momentos bons, as pessoas vão postar os momentos bons. O problema não é o que a pessoa posta, é o que eu sinto que tem a ver com o meu sistema de crença, tem a ver com o meu paradigma. Eu estou enxergando, eu estou julgando a partir das minhas experiências, de tudo aquilo que foi imputado no meu banco de dados, na minha mente, na vida inteira, que
o Casamento Feliz, as novelas, quais novelas você assistia, né? Sempre existia esse movimento do romantizar. E aquilo vai gerar um julgamento. E a partir desse julgamento, eu gero uma expectativa. A expectativa de viver aquilo, de viver aquela grande ilusão. Porque, no fundo, é tudo uma grande ilusão, que é condicionada para que a gente acredite que isso é a vida. E a gente vai ficar que nem hamster, correndo numa roda, porque a gente não vai encontrar. Isso é libertador. E agora vamos mudar um drive mental? A gente precisa mudar a polaridade, começar a enxergar diferente? A Marcela trouxe assim. Lembro da minha mãe falar, na minha infância, que eu mendigava amor das pessoas e sempre busquei mesmo sem ser amiga e amada. E tá tudo certo, não tá errado. Cada um de nós tem o seu ponto, né? Então algo faltou, pode ter sido na própria barriga da mamãe, ou eu queria mamar mais um mês e acabou o leite da minha mãe, não é nem que ela quis, e gerou esse desamor. Esse é o ponto. Isso é o nosso passado. Só que a gente tem o nosso futuro, o nosso passado, ele é só o retrovisor do carro. A gente olha pelo retrovisor só para ter uma noção se a gente vai para a direita ou para a esquerda. Só que se a gente dirigir olhando para o retrovisor, o que vai acontecer? A gente vai chegar em um lugar, a gente vai bater, o que vai acontecer? A gente vai capotar o carro? Então, olhar a nossa vida como o passado apenas como um retrovisor, que a gente não tem como esquecer, é o que nos fez chegar até aqui. Só que a gente precisa sair desse lugar, dessa criança que fomos, órfã, infantil, inocente, esperando amor, vivendo no vitimismo, esperando que vai vir um salvador, seja um relacionamento, seja um político, seja a volta de um salvador. Não importa, a gente está esperando e depositando numa expectativa de algo. E aí a gente deixa de fazer a nossa parte. Quem deixa de fazer a sua parte é a criança. A criança recebe. Ela precisa receber trocar a fralda, ela precisa receber a comidinha, ela precisa receber o amor, ela precisa receber o mamar. Ela acabou de mamar, ela foi lá, deu banho, mamou, tá lindinha. Deu 10 minutos, ploft, encheu a fralda. Chora de novo, abre a boca para alguém vir cuidar. Isso é a versão criança. E a gente age assim na nossa vida adulta. Por isso que a gente falou ontem que tem 7 bilhões aí de crianças na rua, trabalhando, vivendo. Porque, no fundo, a gente está buscando esse amor incondicional. E aí, por isso que eu vou falar de virar o drive mental, que a Marcela foi lá e concluiu. E incrível esse momento com vocês, que mergulho agora, eu precisava mesmo estar aqui. Isso é abundância. Isso é abundância. Você está onde você precisava estar para receber algo que é para você. Não é sobre a gente. Você está recebendo, você escolheu estar aqui. Você, para escolher estar aqui, renunciou a alguma coisa. Você poderia estar assistindo Netflix ou poderia estar fazendo uma outra coisa. Você escolheu, e isso é abundância. A gente começa a entregar, sim, Criador, como que eu sou amada. Gratidão pela resposta que você me trouxe pela boca de outras pessoas, que no fundo são outros eus, né? São atores que o Criador, o algoritmo divino está trazendo para que a gente se conecte, cada um ocupe seu lugar no mundo. Isso é ocupar o seu lugar no mundo. É ser o que você é, expressar o que você sabe, seus dons e talentos a serviço do todo. E isso é lindo demais. A gente agradece profundamente vocês estarem aqui, porque para a gente também é importante transbordar tudo isso que a gente tem de conhecimento. É isso aí, isso gera um novo fluxo, e aí a gente consegue começar a mudar. Então, vou trazer agora algumas dicas práticas para que vocês possam já testar aí na realidade de vocês, quem quiser, logicamente. Depois conta para a gente nos comentários o resultado de como está sendo esses testes, que é o seguinte: toda vez que você se vê, por exemplo, ai, nossa, essa crise tá que tá, né? Tá aumentando pra caramba os preços, tá tudo muito difícil aqui no Brasil, outros países também. Nossa, é melhor eu não gastar mais nenhum real, nada, porque desse jeito, e também vou reduzir toda a lista aqui de compras, de coisas que a gente faz aqui em casa, vou tirar isso, tirar aquilo, né? Porque, ó, o que me leva a fazer a redução da lista, tá? Esse que é o ponto. Porque, pelo amor de Deus, nossa, esse negócio da crise tá muito ruim, vai faltar.
não vou ter dinheiro desse jeito que tá, não vai faltar, não dá. É muito perigoso isso. Aciona lá dentro todo o sistema de crenças e de sentimentos que vêm acompanhados com essas crenças. Então, perceba isso lá dentro de Que você. vem O da que te faz sobrevivência, reduzir? né? Vem da sobrevivência. O que te faz reduzir a sua lista ou gerar uma economia financeira aí da família. Então, ok, estou fazendo isso. Aí aqui eu vou trazer a dica, algo diferente que você pode testar. Realmente, tudo está acontecendo com o mundo? Tá. Tudo está aumentando os preços. Entretanto, o que eu poderia fazer de diferente, que eu ainda não fiz e não testei, que me ajudaria a ganhar mais dinheiro? Ao invés de eu reduzir os meus custos, o que me faz ter mais? O que eu poderia fazer que, nesse momento, rápido, uma habilidade simples, poderia ajudar outras pessoas e que eu poderia fazer e isso vai me trazer mais recursos? É uma simples mudança. Mas ao invés de você ficar lá no menos, enforca, tira e tá naquele looping de pensamentos e de sentimentos sustentados ali naquela crença, dá falta. Peraí, tá mesmo, mas a vida tá acontecendo, eu tô viva. Eu tenho coisas aqui para produzir, para fazer. Eu não sou um zumbi. Eu posso ser. Mas se eu decido que eu não sou um zumbi, né? Eu não sou uma morta-viva, eu tenho o que entregar. Eu tenho alguma utilidade. Aí entra outras crenças. Tenho mesmo? Será que eu Não. tenho? E aí, cara, explodiu aqui minha mente, porque entrou num paradigma muito profundo. Paradigma, lembra, é o conjunto de várias crenças. É o paradigma, primeiro, da zona de conforto. Mudar dói, cansa, gasta energia. O nosso próprio mecanismo biológico, o nosso cérebro vai falar, não gasta energia para fazer algo novo, né? Aí vamos voltar com o tempo. Não, de noite é hora de dormir. Às 6 horas da tarde eu não posso mais trabalhar. Sábado e domingo também não, porque tempo é dinheiro e é assim, segundou, né? Sextou, esses tipos de coisas. Isso tudo faz com que eu esbarro num paradigma tão grande que é como se tivesse uma capa aqui, você não consegue sair. Tá afundando, mergulhado e não consegue sair. Então esse é um dos paradigmas. Primeiro, zona de conforto. Quer ficar gastando mínimo esforço, isso é uma lei, mínimo esforço, né? Não quero fazer algo diferente, vai me dar trabalho. Segundo ponto, tempo, porque aí vai ficar lá no calenda, né? Livro de registro para cobrança de imposto. Tempo é dinheiro e vai ficar vivendo naquele movimento. Beleza. 2. E o 3, que é o que eu mais trago de consciência sobre isso. Vendas. As pessoas têm crenças de que vender é ruim. As pessoas têm crença de que vender é ruim. Então, o que você pode fazer aí hoje? Cara, eu faço muito bem, sei lá, bolo. Cara, faz bolo e leva no trabalho. Isso é crença, isso é drive mental, porque as pessoas... Isso é condicionado, também faz parte de ser condicionado de que vender é ruim, de que vendedor é ruim. Gente, eu vendo minha vida inteira, desde 12 anos. Mas eu vendo qualquer coisa. Para mim é muito gostoso, para mim é natural. Eu era gerente de uma grande empresa. Se eu tinha alguma coisa lá, eu queria vender batom. Minha tia tem loja de joia, de bijuteria. Tem um monte de batom, deixa que eu levo para vender. Eu era gerente de equipe. Não tô nem aí, eu vou levar para vender. Porque aquilo realmente é algo que faz o quê? A troca. Você entrega algo para alguém. Imagina, você sabe fazer bolo, um exemplo. Você entrega esse algo para alguém, essa pessoa vai comer algo gostoso, vai matar a fome dela, em troca disso você vai ter um retorno financeiro. E a gente precisa parar, a gente vê muitos terapeutas, muitas pessoas que estão nesse caminho. E o que acontece? Não vende o seu serviço ao mundo. Nenhuma empresa, pensa uma empresa que você mais admira, nenhuma empresa sobrevive sem vendas. Eu não vendo, eu resolvo a organização das mulheres. Você pode vender a organização das mulheres, percebe?
Se tem um movimento que precisa aumentar os recursos financeiros, eu posso o quê? Resolver a organização das mulheres. Você pode vender o seu trabalho. Como chama aquela moça japonesa, Isis, que ela tem um livro, ela é muito famosa sobre organização. Não sei se é esse tipo de organização que ela quis dizer. Mas organizar a casa, organizar o lar, Kondo, não sei o que Kondo, alguma coisa assim. Ela vende a organização. Então, a gente precisa entender que quando a gente tem as crenças de venda, de que vender é ruim, a gente tem a crença de recebimento. Isso tem a ver proporcionalmente com as crenças financeiras, do que eu dou, do que eu recebo. Isso é muito forte, é muito poderoso. E a gente precisa desbloquear esse drive mental. Tem muitas alunas minhas que são terapeutas, que atendem várias pessoas. Eu falo, cara, vamos vender seu serviço, é maravilhoso, já fui atendida. Eu já fui atendida, cara, eu vou lá e vendo. E a gente vai desbloqueando. Desbloqueando, desbloqueando, desbloqueando. E muda o quê? O principal, o drive mental. Do que a Isis trouxe. O que eu posso fazer para ganhar mais? E aí vem uma crença profundamente enraizada. Que se eu fazer isso para ganhar mais, eu não tenho tempo para nada. Eu não vou ter tempo para me divertir. Eu não vou trabalhar 24 horas por dia. Então, vocês percebem que é paradigma dentro de paradigma, crença dentro de crença. E isso tudo faz com que todos nós vivemos num emaranhado. Num grande emaranhado de aprisionamento mental. E aproveitando isso que você trouxe, Sabrina, vocês perceberam, quem está acompanhando aqui a gente? A crença da Sabrina é de que vender é a solução para tudo. Por isso ela faz, e que é bom, que gera bons resultados. Ela faz isso desde que é pequenininha lá. E ela foi reforçando essa crença dentro dela de que é algo interessante. Então, quando a gente consegue, tudo é crença, alguém comentou aqui com a gente, né? Tudo é crença, né, gente? É verdade, tudo é crença. Quando eu consigo usar esse padrão de pensamentos de um jeito que me impulsiona, o que vai acontecer? Sabrina vende, sai fazendo, sai trocando, que entra nisso que ela trouxe. Porque a venda nada mais é do que a possibilidade de gerar uma troca produtiva para os dois lados. Todo mundo sai ganhando. Quem produziu o produto ou o serviço e quem vai consumir aquilo. É troca de ganha, ganha-ganha, relação ganha-ganha. Então, quando entra nesse movimento e você coloca essa crença dentro de você e começa a cultivá-la lá dentro de você, de que realmente, deixa eu testar aqui, pode ser interessante isso, e eu posso olhar desse outro prisma, dessa outra perspectiva, isso vai mudando esse drive que a gente está falando aqui. Vai mudando a forma como você se organiza. Então, você quer ter dinheiro, mas se você pensa, se vai fazer algo para ganhar o dinheiro, vai tomar seu tempo, o que você quer? O tempo ou o dinheiro? E se for tudo? Por que você não pode ganhar dinheiro e também ter tempo? Entende como é limitante? Quem disse que para ganhar dinheiro, porque se você está naquele drive do calendar, que tempo é dinheiro, então você precisa competir, ou uma coisa ou outra. Ou, se eu estou, então, usando o tempo, isso tem que... Não posso deixar que isso, né, deixe de gerar o dinheiro. Gente, mas pode ser tudo. Porque isso é abundante, isso é a vida, isso é possível. Ainda mais hoje, com os recursos tecnológicos que a gente tem, que dependendo do que você quer vender, se você põe para vender na internet, você nem precisa estar ligada, conectada online. A venda está sendo feita por um site, um lugar ali que está garantindo isso para você. Então, são muitas possibilidades, mas a gente precisa abrir mesmo, a gente precisa expandir entrar nesse movimento da expansão, testar isso lá dentro. Senão a gente não cria, vai ficar preso lá nesses lugares que a gente já conhece muito bem, né? E olha só que legal, a Kátia colocou aqui, na prática, qual seria o caminho para mudar esses paradigmas? O primeiro passo é reconhecer, é entender que eu tenho essa crença. A Janice trouxe ali, bora vender, a Janice tem muito conhecimento para entregar, né? Então, bora vender esse conhecimento, porque o primeiro passo é isso, reconhecer que eu tenho. Cada hora a gente vai esbarrar,
Vocês querem ver uma coisa? Preço, cobrar. Pensa aí, você não consegue vender, mas pensa hoje se você fosse vender alguma coisa, quanto que você cobraria? Isso já vai te dar um sinal do que você tem de crença. Só que você lá, vamos supor que você vai lá e se diminui, você conseguiria cobrar só um pouquinho. Pode ser porque a crença é que se eu cobrar muito eu não vou vender, quem sou eu para cobrar isso? Vai ter um monte de crença que vem a partir daquilo, certo? Só que agora, pensa quando você vai comprar. Você vai lá e tem aquela doceria lá, sei lá, o brigadeiro é uns R$ 5. Você chega naquela gourmet, o brigadeiro é R$ 10. Só que você olha aquele brigadeiro, você tem prazer, você quer comprar aquilo. Então você compra o que é mais caro, mas o que é seu você não valoriza. Então eu valorizo o do outro e não valorizo o que é meu. E aí a gente começa a entender o que essa troca traz, o que essa possibilidade traz. E o que eu vejo é que a maioria das minhas alunas, elas me procuram justamente por conta de propósito, porque elas querem entregar o seu serviço ao mundo, porque já estudou milhares de coisas e não consegue entregar isso ao mundo. E a grande parte do bloqueio é do tempo é dinheiro, porque aí está achando que não vai conseguir e que precisa ficar presa nisso, e quando eu me aposentar, quando der, eu vou fazer. Fica presa num paradigma de crença, está sofrendo, só que o ponto é, a gente não aguenta mais sofrer. Ninguém mais está conseguindo ficar nesse sofrimento. E aí a gente entra muito profundamente no que eu e a Isa estava conversando ontem. Né, Isa? O que a gente estava conversando sobre essa capacidade terapêutica. Quanto tempo que você atende? Quantas pessoas, se a gente for colocar aqui, que você atende? Imagina se você tivesse crenças de vender para essas pessoas que você atende, e imagina se você tivesse crenças de cobrar o tanto que vale, porque o que você mais fez na vida é estudar, assim como eu. Então, dá mais do que um apartamento aí em estudos. E ela vai desvalorizar todas as escolhas que ela fez para ela atender? Eu vou desvalorizar tanto que eu tive estudado neurociência, tudo quanto é coisa, constelação, energia, mecânica quântica, vibracional, tudo que eu precisei estudar para entregar o meu trabalho para vocês e para o mundo. Como que é essa experiência, Isis? Faz quanto tempo você atende? Se a gente for pensar em quantas pessoas será que você já atendeu? Quantos estudos que você já fez? Com quem que você já estudou? Exatamente. E várias pessoas pensam assim, ah, mas eu sou iniciante. Quando eu comecei, que eu fiz transição de carreira, eu ouvi algumas colegas que também estavam fazendo esse movimento para iniciar no mundo terapêutico. Falavam, não, mas eu sou iniciante, por que eu vou cobrar um preço desse? Falei, cara, você é iniciante para começar a cobrar, né? Porque toda a base que te levou até esse momento para tomar essa decisão teve uma dedicação e um custo que é seu, que faz parte do que você está fazendo. Não é qualquer pessoa que vai decidir, que vai se transformar nessa profissão, vai assumir isso dentro dessa profissão. No meu caso aqui, dentro da terapia. Mas vale para qualquer pessoa que se vê iniciante. O mercado de trabalho faz isso, né? É óbvio que a experiência de quem está começando e quem já está há muito tempo é diferente. E sim, vai ser proporcional o aumento, mas não significa porque eu estou começando, eu não preciso receber nada. Porque eu sou uma estagiária, eu posso receber ali R$ 100 por mês, que tá bom, ou nada, como existem em alguns tipos de profissão, que você, se você vai estagiar, nem tem um retorno financeiro. E a gente aceita esse tipo de coisa, porque eu sou iniciante. Faz parte desse paradigma de tudo isso que está dentro dessas crenças. Por que o que você fez e a sua experiência até aqui é menos válida? Porque conta também a sua experiência de vida, se você se curou, se trabalhou para chegar nessa profissão e assumir o que você tem que assumir. E começa Então, a diminuir. nunca vale nada. É, exatamente. Começa a Nunca vale diminuir o ser pouco humano. Começa a diminuir, todo esse sistema faz isso, diminui, nos diminui. Diminui para que a gente aceite o tempo é dinheiro. Para que a gente aceite vender as nossas horas. Para trocar as nossas horas. E aí a pessoa está lá trocando as suas horas. Vendendo o seu tempo. E muitas vezes está esperando dar a hora de ir embora e não está entregando o seu melhor.
essa é a chave. A gente precisa desconstruir tudo isso. E o primeiro passo, como a Sabrina trouxe, é reconhecer o que é dentro de você que você está fazendo e que está te levando para esse menos. O que é que você está aceitando e falando, é assim mesmo, o mundo fez assim. E ok, eu me coloco aqui desse jeitinho. O que é que você precisa quebrar dentro de você? Qual é a ilusão que você se contou e que você está vivendo? Isso é o que você tem que reconhecer. E que você estava achando que até então estava tudo bem, que é normal, e que hoje é hora de você abrir mão disso, de você quebrar isso, para experimentar algo mais divertido, mais livre, bem mais gostoso de ser vivido, mas você vai ter que reconhecer primeiro onde você está fazendo isso. E às vezes é em quase tudo da vida, gente. E não faz mal se for assim. Se você tiver esse primeiro passo de reconhecer isso, você vai começar a mudar um pouquinho de cada lado da sua vida, na vida amorosa, na profissão, com os filhos, nos lugares sociais, com a família, quando a gente, os amigos. Talvez a gente precise, né, a hora que você começa a reconhecer essas coisas, você precisa dar uma repaginada em tudo aí. E tá tudo bem. Porque o que não dá é viver nesse lugar pequeno, fechado, limitado, que não vai para frente, e pior de tudo, né? Faz perder o brilho, o tesão da vida. Eu não consigo nem pensar uma possibilidade dessa. Então, não dá para viver. Aí, como é que você quer ter relação feliz? Como é que você quer ser feliz? Não tem como, gente. Então, aproveita que vocês estão aqui recebendo essas informações. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que também são muito estudiosas, que já conhecem muita coisa, talvez pega aí um pedacinho para relembrar algumas partes, mas não deixa apagar isso no coração, lá na mente, não. Toma isso lá dentro de você, experimenta, toma mesmo, ó, pega isso que a gente está falando aqui tudo, ó. Deixa eu sentir como é que isso aqui entra, como é que funciona aqui dentro. E aí, esse primeiro passinho, você já vai ter noção do que você pode mudar. Sua mente, sua secretária, vai ficar procurando. Peraí, então, eu estou fazendo desse jeito, como é que eu posso fazer diferente? Como esse exemplo que eu trouxe, né? O que eu posso fazer de diferente, que não vai ser o pequeno, o escasso, o pouco, o ausente, né? Esse é o movimento. Para a gente finalizar, eu vou falar aqui os passos de hoje para que fique mentalmente gravado, para que mude o drive mental. Então, passo 1, reconhecer as nossas crenças, que são limitações, está tudo certo, todos temos. Passo 2, não aceitar a zona de conforto. Ela está nos deixando presa nesse emaranhado de crença. Passo 3, para que a gente quebre a vitimização, saia lá da órfã, da vítima, que está esperando um salvador, que alguém faça, que está esperando que chegue um momento, ou que dê alguma coisa externa. Sempre que a gente estiver esperando nesse externo, a gente está na órfã, esperando que alguma coisa aconteça. Passo 4, comentem o que vocês vão vender, o que vocês podem fazer para ter uma renda extra, para limitar esse sistema de crenças. Às vezes não está precisando de renda extra, só que só de você fazer isso, você vai mudar o drive mental, por mais que não precise. Tá tudo bem. Eu faço para me desafiar, para sair da zona de conforto, para ir para o meu próximo passo, para entregar o meu serviço ao mundo. E a gente começa a ir mudando. Então, quem depois conseguir escrever isso, quiser postar lá, a gente reposta, porque isso serve para muitas pessoas. A gente pegar esses passos para que a gente quebre essas ilusões do dia de hoje, a gente quebre esse sistema rígido de crença e a gente acesse o que é o nosso ser, o que é bom para a gente, porque isso é o que nos tira da zona de conforto para que a gente dê o nosso próximo passo em direção à nossa vida abundante, ao nosso propósito, aquilo que a gente precisa fazer e servir para o mundo. Só que lembra, o caminho só se entende caminhando. O caminho só se entende caminhando. Então, não adianta esperar a perfeição. Feito é melhor do que perfeito. Então, comece de hoje, agora, com aquilo que você tem, do jeito que dá. E depois conte pra gente, que a gente vai ter o prazer de compartilhar aqui como que foi, tá? E amanhã, às 8h30, a gente tá aqui novamente com mais assuntos bombásticos aí. E vão colocando no nosso direct ou aqui embaixo. Mandem essa live, porque ela foi muito rica de informações. Comentem, mandem para as pessoas.
E comentem o que vocês gostariam de ouvir, como que foi esse tema de hoje. A gente percebeu bastante interação de vocês, e isso é legal para a gente também, que a gente vai trazendo mais conteúdos. Isis, gratidão a essa partilha, mais esse dia, e que a gente tenha trazido muitas sementes para vocês, gente. Janice, gratidão. Que bom que a gente tenha plantado muitas sementes aí para vocês, que a gente não tem noção de quantas maçãs existem dentro de uma semente, né? Lindo, gente, lindo, todos nós aqui nesse movimento. Gratidão a você, Sabrina, e a todos que já foram, os que vierem futuramente, os que ficaram até o final aqui com a gente. Um beijo no coração. Bom dia para vocês e até amanhã às 8h30. A gente se vê.